Bom dia, Silmar César Miller. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Aí, nova cirurgia ou procedimento na cabeça do presidente Lula, gerando apreensão, os médicos dizendo que ele está bem, já está falando, está tudo certo. Vamos aguardar novidades, daqui a pouquinho a gente fala disso, mas me dá o dólar aí, eu falei para não perder a atualidade, a atualização, tá? Eu bati o olho há algum tempo atrás, ele estava 5,88, quanto está agora? 5,92, Tavinho. Dois. 0,8% de queda. Caiu mais no início do dia, agora deu uma estabilizada um pouco mais acima, mas uma queda novamente. Ontem já caiu bastante, hoje mais 0,8% por enquanto, 5,92. Mercado de ações despencando também, 1,5% de queda no índice Bovespa na B3. E praticamente tudo isso reflete a decisão do Copom ontem, que, pelo menos a nós aqui, não surpreendeu muito, uma forte alta na taxa básica de juros, a Selic, de 1 ponto percentual. O mercado vinha especulando ainda em 0,75%, mas já um dia antes começou a virar aí a perspectiva para talvez um aumento maior, e foi o que veio, realmente, e foi unânime, votação unânime de todos os integrantes do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Tudo por conta da preocupação com a inflação. A inflação segue em alta. Saíram novos indicadores ontem que reforçaram a hipótese que vai terminar o ano aí na faixa dos 5%, está em 4,80 agora, ou perto disso. E, por outro lado, também o mercado já começa a refletir a preocupação com o governo Trump, que assume agora 20 de janeiro, e tem toda uma perspectiva inflacionária nos Estados Unidos, que obviamente acaba sendo importada aqui pelos países periféricos, no caso do Brasil. Portanto, o Banco Central está se antecipando também a essa preocupação e já avisa que vai ter outro aumento na reunião do Copom de janeiro, possivelmente mais dois aumentos, segundo já antecipa o Banco Central, ou seja, não vai ficar só nisso. Então, já estamos vendo aí no início do próximo ano a Selic voltando aí à casa dos 13%, talvez até 14%, o que é um índice que inibe investimentos, né, também, ou seja, com essa taxa básica de juros, que é a básica, né, é o mínimo dos mínimos. Quem é que investe com uma taxa de juros dessa? Então, realmente, o cenário já para começo de 2025 não é muito bom em termos de investimentos, e investimento é o que o Brasil mais precisa nesse momento para manter um crescimento sustentável, que não seja inflacionário. Muito bem, petróleo operando com estabilidade hoje, 73 dólares e 50 centavos o barril. Houve uma alta ontem por conta da imposição de novas sanções da União Europeia contra a Rússia, contra as exportações russas de petróleo, mais especificamente, e que seguiam ainda, de certa forma, bastante expressivas, mesmo com os bloqueios anteriores já determinados pela União Europeia por conta da invasão da Ucrânia. Hoje sim o petróleo dando uma estabilizada depois da forte alta de ontem. Mercado de commodities agrícolas, estamos no intervalo da Bolsa de Chicago, soja fechou o primeiro pregão eletrônico com alta de 0,1%, trigo também 0,1%, milho com queda de 0,5%. Na Bolsa de Nova York, algodão subindo 0,3%, cacau volta a subir 2,4%, suco de laranja também 0,1%, café também começou o dia em queda, agora virou, está subindo 0,2%. O Arábica em Nova York, o Robusta em Londres, sobe 0,8%. E o boi gordo no mercado futuro na B3 caiu ontem, mas tenta uma recuperação na manhã de hoje, alta de 0,3%, mercado futuro, contrato de janeiro. Mas no mercado físico, tá vindo, seguem as quedas. Estou vendo aqui mais quedas de até 1,6%. Araçatuba, por exemplo, 1,6% de queda, tem quedas aqui em Cuiabá, em Goiás, ou seja, o mercado segue ainda num processo de reversão daquelas altas que a gente viu até o mês de outubro, tá vindo? E você cantou a bola ontem, hein? Você falou que podia vir chumbo grosso aí e veio a taxa Selic aí realmente projetando aí um cenário não muito bom para a nossa economia com essa inflação aí, fechando o ano bem acima daquilo que estava previsto. Mas é interessante como são feitas as análises, né? Porque mesmo na página do UOL tem ali alguma coisa que diz como muita gente ficou surpresa com a alta expressiva da taxa de juros. Eu falei na hora, falei, o Silmar está cantando a bola faz tempo aqui. Não sei quem ficou surpreso. E ontem mesmo, por exemplo, na sua análise sobre a queda do dólar, pela primeira vez caindo abaixo de 6, você disse que poderia ter influenciado muito no mercado a questão de que a debilidade de saúde do presidente Lula Também. Sim.
aí ter feito cair isso, poderia ser um fenômeno. E caiu ainda mais hoje em função, talvez, do segundo procedimento. Né? Agora, o Azevedo disse que não. O Reinaldo Azevedo disse que ele está saudável e segue favorito a ganhar a eleição de 2026. Eu falei, cuidado, porque... Não sei, o problema é um problema de saúde. É o terceiro procedimento cirúrgico que o presidente passa, em outubro do ano passado, para consertar um problema aqui de coxa, de sobrecoxa. Aí aproveitaram para tirar as pálpebras que estavam salientes demais aqui nos olhos. Aí agora, na segunda-feira, foi esse outro procedimento. Teve a queda. E aí agora teve esse outro 2 dias depois. Quer dizer, é preciso ficar de olho aí na fragilidade. É que realmente tem 79 anos... A gente vai ficando um pouquinho mais velho e vai ficando mais sensível, né, Silmar? Eu não comentei, mas realmente por trás dessa queda do dólar também existe esse componente. O pessoal já acreditando que talvez Lula não concorra à reeleição. Isso, claro, tem influência em todos os mercados, né? Ou seja, tem se procurado evitar esse tipo de comentário. A gente tem visto pouco esse comentário, mas a boca pequena, isso também se diz que influenciou nessa queda do dólar ontem e hoje. Foi também a possibilidade de Lula não concorrer à reeleição. E as especulações continuam, né? Porque as pesquisas já estão sendo feitas aí. A Quest está dando 61% para o Tarcísio, mas diz que ele caiu na avaliação da questão de segurança. Se pega para capar da PM em São Paulo, que está feio. E o Bolsonaro inelegível tem 57%. Vamos ver como é que as coisas caminham. Vai depender muito dos fatos que vão se seguir aí depois desse fim de ano, né? Porque acho que esse ano aqui o negócio já deu uma estabilizada, pelo menos lá em Brasília. O presidente não vai poder participar. Eu estava ouvindo a coletiva dos médicos agora há pouco, lá no Sírio-Libanês. O presidente não vai poder participar. Ele pode trabalhar, mas ele não deve fazer esforço físico nem mental, não deve receber gente que vai irritar, porque vai subir a pressão, fica nervoso, cria ansiedade. Enfim, ele vai ter um período de repouso aí bem longo. Pode despachar, mas com muitos cuidados, segundo os médicos que avaliaram que agora o risco de ter algum outro tipo de sangramento com esse procedimento feito hoje é de 5%. Mas eles precisaram bem. Na medicina você não tem nem 0% e nem 100%. Você sempre tem números no meio. Vamos ver o que acontece. Esperar aí a recuperação do presidente Lula. Pois é, é um momento crítico, né? Votação no Congresso, estamos perto do recesso, já precisava dar uma acelerada em tudo. A presença dele seria importante nesse momento, como um fator de pressão para acelerar essas coisas. Infelizmente, não é isso que vai acontecer. Lá vamos aguardar a recuperação do presidente Lula. Foi divulgado hoje o terceiro levantamento da safra de grãos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A estimativa prevê recorde na produção brasileira de grãos, que pode alcançar 322 milhões e 400 mil toneladas na safra 24-25, aumento de 8,2% comparado à safra anterior. A expectativa é que sejam semeados 81 milhões de hectares. As condições climáticas têm colaborado com as lavouras. A soja, por exemplo, já está no estágio final da semeadura. A colheita esperada da oleaginosa é de 166 milhões de toneladas, alta de 12,5% em relação ao volume colhido na safra 23-24. O arroz não fica para trás, com produção estimada de 12,1 milhões de toneladas do grão. No caso do feijão, esperado crescimento de 3,5% na produção total, volume em torno de 3,36 milhões de toneladas. E para o milho, a previsão é de uma produção total de 119 milhões de toneladas, também 3,4% acima da anterior. A previsão de queda ficou somente para o trigo, com redução de 0,4% no volume colhido, queda ocasionada pela redução nas áreas de plantio dos estados da região sul do Brasil. Alta em tudo, menos no trigo. São projeções, mas são boas notícias. Não houve muita alteração em relação à estimativa anterior da Conab, de um mês atrás. Está tudo andando mais ou menos dentro daquela previsão inicial, tendência de aumento de área importante em alguns setores aqui, então a Conab praticamente não mexeu em nada aqui, esperando para fazer alguma revisão na sua estimativa que está em janeiro, porque aí vai ter uma ideia melhor comportamento do clima, por exemplo, que é decisivo nessa virada do ano. Portanto, praticamente sem surpresa, não tem alteração significativa nenhuma. No total, produção esperada aqui em 322 milhões de toneladas, praticamente mesmo número que foi divulgado um mês antes, mostrando aqui uma tendência de crescimento de
8,2%, ou seja, 24 milhões e meio de toneladas, com expectativa de clima favorável, foi o que não houve na safra anterior. Então, basicamente, é isso que está refletindo nesses números. E aumento de área de plantio. A Conab continua acreditando um aumento da área de algodão em 3%, algodão que está recém no início do plantio, da safra nova. Um crescimento de 9,8% na área de arroz, e esse ainda é um ponto de interrogação no mercado. A própria Associação dos Produtores de Arroz não acredita mais nesse tipo de crescimento, porque houve um atraso muito grande no Rio Grande do Sul, tem regiões aqui que não conseguiram plantar dentro do tempo hábil. A Associação dos Arrozeiros está tentando, junto ao governo, aqui a extensão da área própria para o plantio, de forma que não se perca o seguro agrícola por plantio fora de época. Se conseguir plantar fora de época, pode ser que ainda tenhamos um aumento. Mas, então, seria o aumento mais expressivo, 9,8%, quase 10% de aumento na área de plantio. Feijão, pequeno aumento também na área de plantio, da primeira safra, principalmente. Milho, tendência de queda na área da primeira safra, talvez um aumento na segunda, que ainda vai ser plantada a partir de janeiro. Soja é basicamente o mesmo número da estimativa anterior, 166 milhões de toneladas, potencial de produção. Tem consultorias que acham que pode passar dos 170, mas ainda é cedo para qualquer afirmação muito segura nesse sentido. Trigo, uma pequena correção para baixo, nada muito significativo, basicamente refletindo os dados mais recentes da safra do Rio Grande do Sul, que ainda não terminou a colheita nesse momento. Enfim, está vindo essa estimativa nova da Conab, sem grandes novidades em relação à estimativa anterior. Tudo agora fica para janeiro, aí sim se tem uma ideia melhor do comportamento do clima e, consequentemente, o impacto na produtividade. Vamos lá para Brasília, porque todo final de ano a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, faz um balanço do ano que fechou e algumas previsões para o ano que vai entrar. E ontem foi o dia. A CNA prevê que o setor vai crescer do agronegócio 2% esse ano e as exportações continuarão em alta no ano que vem. Balanço feito durante coletiva de imprensa ontem, como eu disse, balanço anual que a CNA sempre faz no mês de dezembro. Vamos à reportagem. Sido fácil a vida do produtor rural, os desafios de plantar sob a influência de fenômenos climáticos como El Niño ano passado e Laninha este ano tornam a atividade agropecuária um grande risco e, sem seguro rural suficiente para cobrir os investimentos, as incertezas aumentam ainda mais. Apesar de ter sido um ano difícil, com enchentes no sul, estiagem histórica no centro-oeste e norte do país e também incêndios em várias regiões, a CNA prevê um crescimento do PIB do agro na faixa de 2% este ano e de 5% no ano que vem. O balanço foi divulgado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Para o assessor técnico da CNA, os dados mostram que o setor agropecuário vem reagindo nos últimos meses. Teve um incremento maior nas exportações, né? Algumas cadeias recuperaram, já começam a ter uma expectativa melhor de volume produzido. Então, essa perspectiva de melhora no último trimestre já é um gancho para 2025. A expectativa é que haja uma recuperação gradual do preço do milho para o produtor, assim como da carne. Mas com inflação em alta e juros elevados, o consumidor continuará pagando caro pela proteína animal. Tem uma demanda naturalmente maior, em função de festas de final de ano, e está chegando no momento onde a gente não tem boi ainda. E a gente espera que ano que vem isso vai ter uma volta à normalidade. Do ponto de vista internacional, o agro brasileiro continuará aumentando suas exportações. Até novembro, as vendas para o exterior somaram 153 bilhões de dólares e devem alcançar 166 bilhões até o fim deste ano. Os principais destinos continuarão sendo a China em primeiro lugar, o mercado europeu em segundo e os Estados Unidos em terceiro. Apesar do anúncio do Acordo União Europeia-Mercosul, o protecionismo segue como a maior ameaça para o livre comércio entre as nações. O que a gente espera é que a gente caminhe, talvez, caso não haja nenhuma mudança do lado europeu, para algum tipo de questionamento legal, né? Existe a OMC para isso. O que a gente espera é uma resposta com altivez e o questionamento daquilo que a gente não pode aceitar, que é não aceitar a legislação brasileira, como está acontecendo agora com a União Europeia. No Congresso, a pauta prioritária do agro em 2025 ainda será a defesa do marco temporal das terras indígenas para garantir a segurança no campo. Bom,
Está aí, então, o balanço anual da CNA. Você vê como as palavras, às vezes, mudam o sentido, né? O Valtênio de Oliveira deve ter dito lá no começo da reportagem, não tem sido fácil a vida do homem do campo, do agricultor. Mas como a máquina comeu um comecinho, ficou só assim, sido fácil, né? Como se tivesse fácil. E, na verdade, não está fácil. Não tem sido fácil. As máquinas, às vezes... Por isso que eu tenho um certo medo da IA, inteligência artificial. Ô, Silmar, eu quero fixar aqui em 2 pontos. Primeiro, uma expectativa de que não haja objeções ao protecionismo, mesmo porque nós temos aí o acordo Mercosul-União Europeia aprovado. Aprovado, mas ainda não ratificado. Ainda tem tempo para o negócio funcionar. Então, vamos esperar que não hajam aí objeções. Mas se seguir o caminho que está seguindo, vai ficar mais fácil para alguns produtos brasileiros irem para lá e para alguns produtos de lá virem para cá. E aí uma previsão de crescimento de 2% para esse ano, que está terminando. Aí acho que já tem números. E uma previsão de 5%. 5% é um número para o ano que vem de crescimento para o agronegócio? Tá bem, vamos lá, vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, uma bela surpresa a previsão para este ano. Havia toda uma expectativa, até 2 meses atrás, de uma queda no PIB do agronegócio para esse ano. Tudo por conta daquela quebra da safra de soja no início do ano, seca que atingiu Mato Grosso e o Paraná, as enchentes que destruíram parte da safra do Rio Grande do Sul. Então, soja com produção menor, preços baixos, milho com safra menor também, houve redução de área e preços também muito baixos, derrubou no primeiro semestre a tendência do PIB do agro para este ano. Havia previsão de queda de 1% até 1,9%, dependendo da fonte. E deu uma virada agora. Então, uma belíssima surpresa, a nova avaliação da CNA, prevendo para este ano um crescimento em torno de 2%. Essa virada se deve a alguns fatores importantes. Primeiro, preços altos de alguns produtos importantes do nosso agronegócio, que é o caso do café, que a gente tem comentado aqui diariamente, e também da mudança da pecuária bovina de corte. A gente lembra que teve um avanço nos preços do boi, exportações bombando, exportações de carne bovina, tudo isso permitiu uma virada a partir do segundo semestre também no setor das carnes e particularmente na carne bovina. Então, algodão com comportamento bom, café, carne bovina, outros setores também como suco de laranja, ou seja, um conjunto de setores que, no total, conseguiram superar a queda que houve no PIB de 2 produtos fundamentais, que são a soja e o milho. Então, houve uma virada e agora a perspectiva é de fechar o ano com crescimento de 2%, ou seja, mesmo num ano ruim, o agronegócio volta a crescer. Então, isso foi uma grande surpresa positiva desse levantamento anunciado pela CNA nesse balanço de final de ano. Para o ano que vem, são perspectivas, por enquanto, perfeitamente possíveis, ou seja, tem crescimento diário, a gente acabou de comentar aqui a estimativa da Conab, está prevendo um bom crescimento na produção de grãos, a pecuária deve ter um bom movimento também, um bom crescimento em alguns setores no ano que vem novamente, a perspectiva pelo menos é essa por enquanto, então o cenário é positivo, acho que esses 5% projetados aqui pela CNA são perfeitamente factíveis. Agora, tem 2 fatores aqui que podem prejudicar de alguma forma a rentabilidade, que é outra coisa. A produção pode crescer, a rentabilidade do produtor é outro departamento. Um deles é a questão dos taxas de juros, né? Ninguém tem condições de produzir com taxas de juros tão elevadas, isso vai repercutir também no próprio crédito rural, ou seja, com esse aumento da taxa Selic aqui, que vai continuar no início do ano que vem, e isso também inibe consumo também. Então, outro fator aqui de pressão sobre preço, por exemplo, é o consumo, portanto, um pouco mais retraído por conta de custo de vida mais caro. A inflação continua subindo, por isso mesmo que se aumenta a taxa de juros, então é um fator aqui que pode prejudicar a demanda no ano que vem. E o outro fator é a eleição de Donald Trump, a posse de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos, ele assume a 20 de janeiro, e existe toda uma perspectiva de um quadro inflacionário já no primeiro ano do governo Trump, por conta das medidas protecionistas que ele quer implantar já no início do seu governo. Isso pode encarecer custo de vida em várias partes do mundo, estamos falando aqui da maior economia do mundo, portanto isso vai respingar aqui no Brasil também. Então isso pode prejudicar também preços agrícolas, rentabilidade do produtor em cima. Isso é um conjunto de fatores negativos que a gente precisa ficar de olho. Mas a tendência de produção, sim, crescimento do PIB do negócio, é possível sim atingir um patamar
mais positivo pelo simples fato que, pelo menos, a produção deve crescer, se recuperando da quebra desse ano. Boa. Então tá bom. Muito boa a previsão da CNA e vamos esperar que se confirme. Eu acho que por hoje é isso, Silmar. Eu só queria colocar um pequeno detalhe. O celular é um veneno, né? É uma praga o celular, né? É uma praga, né? Enquanto você falava aqui, eu tenho 7 pessoas trabalhando comigo aqui, todas elas estavam no celular, e cada um em uma função. Os únicos 2 que não estão no celular são você falando daí e eu prestando atenção no que você fala para eu poder comentar daqui, né? Só. O resto está todo mundo assim. Então, acho que esse negócio de celular, de proibir celular em escola, tá certo sim. Eu acho que tinha que proibir em mais lugar também, viu? E eu ia comentar exatamente Hã? isso. Tem que proibir também no local de trabalho, né? Também acho, também acho. Só Nas estava escolas. você e eu aqui não usando o celular. O meu está aqui no bolso, o seu está aí do lado. Né? Boa. Você assina embaixo. Então tá bom. Ai, 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 ai. Esses são os vícios dos tempos modernos. Silmar, boa quinta-feira para você e até amanhã. Ok, tá bem. Boa tarde para você e toda a equipe. Até amanhã. Até amanhã.